Graça e paz a todos. Nós do Escritório Brasil Sul, Assessoria Eclesiástica, vamos apresentar orientações referente à folha de pagamento pastoral. Vamos falar sobre o vínculo do pastor. O que vincula o pastor a uma igreja é a sua vocação. Então, não há vínculo empregatício entre o ministro religioso e sua igreja. Referente à remuneração, a nomenclatura adequada utilizada para designar a remuneração do ministro de confissão religiosa, pastor, é prebenda. Não há que se falar aqui em férias, 13º, horas extras ou outras verbas trabalhistas. Essa remuneração, ela não está relacionada à quantidade de serviços prestados, nem do tempo despendido. Simplesmente, ela é paga pelo ofício sacerdotal. Encargo sobre a prebenda. O único tributo, encargo, que incide sobre a prebenda pastoral é o imposto de renda retido na fonte, sigla IRRF. Quem realiza o pagamento desse imposto? O imposto de renda, ele deve ser retido na fonte pela igreja, a igreja que paga a prebenda. Assim, o pastor ele vai receber um valor líquido, ou seja, a prebenda do pastor vai sofrer o desconto do imposto de renda, mas quem realizará o pagamento é a igreja. O contador, ele faz esse cálculo de acordo com a tabela de imposto de renda, publicada pela Receita Federal no Brasil. Vamos apresentar, então, o documento que o pastor vai assinar mensalmente. Ele é chamado Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual, sigla RPCI. Nele estará demonstrando os seguintes campos: os dados da igreja, a identificação do serviço pastoral, os dados do ministro religioso, pastor, e o cálculo da folha. Vamos ver com mais atenção a parte do cálculo da folha. Logo, na parte de total do campo de especificação, consta o valor bruto, ou seja, é o valor da remuneração sem os descontos. Na parte de descontos, temos o valor do imposto de renda retido na fonte, IRRF, que será descontado desse valor bruto. Logo, o valor bruto menos os descontos, ele resulta no valor líquido, aqui grifado em amarelo, que é o valor que a igreja pagará ao ministro pastor, ok? Lembrando que também há o campo destinado para assinatura, do qual a igreja deve recolher mensalmente a assinatura do ministro pastor. Vemos aqui como é o documento de arrecadação de receitas federais, sigla DARF, que é gerado para efetuar o pagamento do imposto de renda, que foi descontado na folha do pastor. Logo, no documento, nós temos os dados de identificação da igreja, como CNPJ e razão social. Temos a competência, que nesse exemplo é agosto de 2023. A data de vencimento, que é todo dia 20, o valor total. E abaixo, na composição do documento de arrecadação, temos a descrição do encargo que será cobrado. E na parte final da folha, vocês poderão localizar o código de barras para efetuarem o pagamento. Orientações importantes. Caso a igreja não pague a DARF, isso poderá implicar em pendência por irregularidade na Receita Federal,
pode ocasionar multas e até mesmo crime por apropriação indébita. A igreja também ficará impossibilitada de obter certidões negativas perante o governo, e o CPF do responsável também fica com restrições. Logo, é muito importante ter essa regularidade em pagamento da DARF. Caso seja perdido o prazo para pagar a DARF ou o GPS, o escritório fará o recálculo. Porém, isso vai gerar despesa extra de honorário para a igreja, conforme estabelecido em contrato. O INSS do pastor. A lei, ela dispensa a igreja de reter o INSS da prebenda pastoral. Assim, o pastor ele deve recolher por conta própria o seu INSS, como contribuinte individual, seguindo a tabela publicada. A base de cálculo, ou seja, o valor sobre o qual o pastor vai recolher o INSS é livre, mas ele começa sobre 20% do salário mínimo vigente. Uma nota: grande parte das igrejas, elas voluntariamente pagam o INSS do pastor, assim eximindo-o dessa obrigação. Mas lembrando que isso é voluntário. Vemos aqui o documento Guia da Previdência Social, sigla GPS. Esse é o documento destinado a pagamento do INSS, do contribuinte individual. Logo, nele, nós identificamos os dados do ministro, pastor, a competência, ou seja, a que mês e ano se refere. Nesse exemplo, ele se refere a agosto de 2023. Temos também o valor do INSS e a data de pagamento, que é todo dia 15. E abaixo do documento, temos o código de barras para poder efetuar o pagamento. O que o escritório Brasil Sul faz todo mês? Então, todo mês, vamos enviar para as igrejas, através do e-mail, os seguintes documentos em PDF. O recibo de pagamento a contribuinte individual, RPCI. Vamos enviar o DARF para pagamento do IRRF do ministro, lembrando que o vencimento é todo dia 20. E também vamos enviar o GPS para pagamento do INSS do ministro, lembrando que o vencimento é todo dia 15. Lembretes importantes. Comunique sempre que um ministro passar a ter um dependente para efeitos de imposto de renda. E também quando um dependente deixar de exercer essa condição. Informe o escritório antecipadamente quando o ministro tiver reajuste no valor da prebenda. E também informe sempre antecipadamente a forma de pagamento do complemento anual de prebenda dos ministros. Como fica a contabilidade? Então, todas as despesas com a folha de pagamento pastoral, elas devem ser lançadas pela data que foi feito o pagamento. Vamos lançar o valor líquido do recibo de pagamento na conta prebendas pastorais. Caso a igreja faça o pagamento de uma 13ª prebenda, o lançamento deve ser em complemento anual de prebenda. Lembrando que o valor a ser lançado sempre vai ser o valor líquido, ou seja, o valor bruto menos os descontos, como vimos anteriormente. O DARF do pagamento do imposto de renda retido na fonte será lançado na conta IRRF de ministros. E o GPS referente ao pagamento do INSS será na conta INSS do pastor.
Essas foram as orientações referente à folha de pagamento pastoral. Se houver alguma dúvida, entre em contato conosco. Nós estamos disponíveis pelo WhatsApp para atendê-lo. Agradecemos assim a atenção de todos e que Deus abençoe a vida e o trabalho de cada um.